Olá! Começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba o diretor técnico do Sebrae Bahia, Franklin Santos. Bem-vindo, Franklin! Olá, obrigado pelo convite. Muitos assuntos a gente tem para falar aí da micro e pequena empresa no estado da Bahia. Com certeza. Qualificação, desenvolvimento, estímulo ao empreendedorismo. Essas são palavras que definem o trabalho desenvolvido pelo Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E é sobre o Sebrae, sobre todo esse trabalho que a gente vai conversar agora. Define o Sebrae para a gente, para que o nosso telespectador entenda o que é que faz essa instituição tão importante. Ok. Bom, o Sebrae é um serviço social autônomo que foi fundado em 1972 para ajudar a desenvolver e criar políticas de fomento para a micro e pequena empresa. Nós recebemos recurso que vem da folha de pagamento, um pequeno percentual sobre a folha de pagamento das grandes e das médias empresas, que alimenta o Sistema S para que a gente possa ajudar a micro e pequena empresa. Só para que fique claro, o Sistema S, a gente está falando de Senai, Sesc, Senac e Sebrae, o próprio Sebrae. Isso. Certo. E aí, com esse dinheiro que as médias e grandes empresas terminam contribuindo para esses órgãos, o que é feito disso dentro do Sebrae? Bom, a missão do Sebrae fala basicamente em duas coisas, em melhorar a competitividade da micro e pequena, das empresas que já estão formalizadas, e também de fomentar o empreendedorismo, né, para toda aquela pessoa que quer montar um negócio, seja por necessidade ou por oportunidade, né, mas também aquela pessoa que ainda não pensou em montar um negócio, mas que está no ensino fundamental. O Sebrae tem programas também específicos para levar a cultura do empreendedorismo, para fomentar, para disseminar essa semente do empreendedorismo desde o jovem, nos primeiros anos da escola até o universitário. E vocês sentem que isso vem crescendo no Brasil, Franklin? Porque a gente tem um estado grande, né, que provém, as pessoas terminam se apoiando muito nos recursos que o Estado termina, de alguma forma, ofertando para essa população. Mas vocês têm sentido que esse empreendedorismo já criou raiz no Brasil? Sim, se a gente pegar o histórico, por exemplo, do país desde a década de 70, quando pouco se falava do empreendedorismo, o tema empreendedorismo ele é relativamente recente no Brasil. Ele, enfim, começou a ser falado no final da década de 80 e tomou um pouco mais de vulto na década de 90. O Sebrae faz uma pesquisa anual, a cada 2 anos, chamada GEM. E em todas essas pesquisas, nos últimos 10 anos, o Brasil sempre performa entre um dos 4 ou 5 países mais empreendedores do mundo. Já chegou a ser o país mais empreendedor do mundo. Principalmente porque quando você considera a quantidade de pessoas, né, da população do nosso Brasil, com a quantidade de pessoas que abriram negócio, assim, seja por necessidade, seja por oportunidade, isso acaba nos alavancando a uma situação de liderança. Isso não quer dizer necessariamente que todos abrem porque veem no empreendedorismo uma oportunidade para gerar riqueza. Uhum. O normal é que as pessoas busquem o empreendedorismo no Brasil muito mais por necessidade. A gente até teve épocas áureas aí entre 2013 e 2015 em que o empreendedorismo por oportunidade foi maior do que o empreendedorismo por necessidade. Apenas para conceituar um pouco, né, o que é que exatamente o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Por necessidade é a pessoa que precisa de uma fonte de renda, ele perdeu o emprego, ele está sem uma ocupação formal e ele precisa, né, de algum tipo de renda que permita, enfim, sustentar a sua própria vida, a sua família, né, tocar para frente seus projetos. Então, ele se vê impelido a montar um negócio porque ele quer uma fonte de renda. E às vezes não tem tempo para estudar um negócio, Exato. ou não tem algum negócio que ele realmente tenha o dom para tocar, mas ele tem que resolver a vida dele. Esse é o tipo de empreendedorismo que está mais suscetível à mortalidade, porque o empreendedor, por necessidade, ele se prepara menos, ele tem a premência do tempo. Ele tem que produzir alguma coisa para gerar renda para amanhã, ele não pode passar 30, 60 dias estudando negócios. O empreendedor por oportunidade, ele já é o contrário disso, né? É o empreendedor que algumas vezes ele já está empregado, ou ele tem uma outra fonte de renda, ou ele não trabalha porque não precisa, enfim. Mas ele vê alguma atividade econômica, um produto, um serviço, um modelo de negócio diferenciado em que ele percebe que pode gerar riqueza com aquilo.
E aí ele monta convicto de uma escolha que ele está fazendo. Então, nesses casos, a mortalidade é menor, porque o empreendedor ele tem capacidade de estudar, entender, Ele montar entra plano no de negócio com uma segurança muito Sim, maior, né? ele pode esperar mais 30 dias esperando o resultado de uma pesquisa de mercado que o outro, o empreendedor por necessidade, não pode. E ele pode esperar também um retorno do investimento por um período de tempo mais longo, ele né? geralmente é mais programado, ele é mais planejado, e até por conta disso ele tem mais chances de sobreviver. Existe um termo atual, assim, que é eu consigo resolver um problema, né? Hoje em dia se fala muito isso, quando você percebe que tem um problema de alguém Isso. ou de algum grupo que você consegue resolver com alguma ferramenta. Isso as startups têm lidado muito com isso, eu ia né? citar isso. A gente costuma, no meio do startup, no mundo das startups, aí também para conceituar, a startup é uma empresa de alto potencial de crescimento que ainda não achou um modelo de negócio. Ele tem uma boa ideia, mas toda boa startup ela é focada em resolver um problema da sociedade. E o melhor problema do mundo é aquele que você consegue escalar. É um problema que você resolve para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Para citar um exemplo, quando alguém pensou em construir um Waze da vida, um empresário lá, nesse caso um empresário de Israel, identificou que muitas pessoas tinham dificuldade para se localizar nas cidades, para achar o melhor caminho, para entender, conseguir cruzar informações sobre o trânsito com os mapas e os destinos. Então ele criou um aplicativo em que qualquer pessoa poderia baixar no seu celular, ele passaria a não precisar mais dos aparelhos de GPS comum, daqueles que você tinha automotivo. Que tem que baixar os mapas. Exato. E além disso, ao estar conectado na estrutura, você transmitia dados da sua velocidade, se você estava parado no trânsito ou não. Então ele resolveu um problema sério de trânsito. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, outro caso bem conhecido, o Uber, né? Diz que a história deles é uma história curiosa. Eles estavam na França, em Paris, e tentaram pegar um carro, um táxi, e não conseguiram. E aí eles foram passando pela rua e viram um monte de carro parado. Eles pensaram, nossa, olha quanto capital investido e parado, porque tantos carros aqui e nós precisando de um táxi não conseguimos nenhum. Então, daí eles surgiram com uma plataforma onde qualquer pessoa poderia pegar o seu próprio carro e disponibilizar, prestar serviço a um outro cidadão qualquer que estava ao contrário, ele estava sem carro precisando de locomoção. É quase uma carona paga, né? Exato. Então, nesse mundo de startups, dessas empresas, desses empreendedores que querem montar negócios escaláveis, eles sempre buscam um problema que pode ser solucionado e que preferencialmente resolva ou toque muitas pessoas. É isso mesmo. E aqui na Bahia vocês têm mais ou menos 150 mil pequenas e microempresas cadastradas no Sebrae? Nós temos um número até maior que esse, mas nós atendemos por ano 150 mil empresas distintas. Então, a Bahia tem em torno de 830 mil MEIs, micro e pequenas empresas, são aquelas que até o ano passado faturou de R$1 até 3 milhões e 600 mil. E nós atendemos por ano, né, em torno de 150 mil empresas. Isso dá mais ou menos uns 18, 19% da população empresarial do estado. E a cada ano a gente renova esse número, então é um desafio gigantesco, é uma estrutura que não é tão grande, mas a gente usa tecnologia, né, usa tudo que a gente pode colocar à disposição, metodologias específicas para gerar um número tão grande, tocar tantas empresas a cada ano. Quando você fala que atende essas empresas, que tipo de serviços são prestados? Bom, em geral o Sebrae trabalha com soluções ligadas a mercado para ajudar os empresários a conseguir vender, a chegar em novos clientes que ele necessariamente não tinha pensado. Mas além disso, a gente trabalha com capacitação empresarial, né, para ensinar o empresário a gerir, a tocar seu negócio. A gente trabalha com orientação processual ao crédito, inovação. Nós temos fundos de inovação para ajudar empresários a melhorar seus produtos, melhorar seus serviços, melhorar, enfim, o modelo de negócio da sua empresa. Mas também outros serviços ligados à consultoria empresarial, para quem quer, enfim, mudar alguma coisa ou melhorar a performance empresarial do seu negócio. E qual o retorno que vocês têm tido desses clientes do Sebrae? Assim, efetivamente, esses cursos, essa capacitação, esse investimento em gestão, a mudança às vezes de uma forma de você realizar os seus pagamentos no mês, isso tem um resultado prático para esses clientes? Tem sim. A gente tem pesquisa constante que avalia, entre muitos indicadores, o índice de satisfação, de NPS, que é um índice global para medir o quanto as pessoas que foram atendidas por sua empresa têm interesse em recomendá-lo para outras empresas.
Então, a gente tem indicadores ligados a isso, ligado ao faturamento que as empresas auferiram após o atendimento. Então, a gente tem casos bem positivos de pessoas que aumentaram 20%, 30% a sua produtividade quando melhoraram em poucas coisas o seu processo produtivo, ou que melhoraram suas vendas porque melhorou sua fachada, porque melhorou seu atendimento. Então, a gente oferece o conteúdo, oferece o treinamento, a capacitação, mas a gente também avalia para ver o quanto isso mudou a característica da empresa. E a atuação do Sebrae é em toda a Bahia? Nós, na verdade, é em todo o Brasil. O caso específico daqui, da Bahia, nós temos 29 pontos de atendimentos e atendemos, além disso, em vários canais, né? 0800, internet, mesmo onde a gente não tem espaço ou não tem uma estrutura física, nós realizamos eventos, então é comum encontrar ações do Sebrae em cidades que não têm ponto de atendimento da instituição. E vocês têm um grande investimento também na área de educação à distância. Isso, a pessoa que tem um empreendimento, vamos dizer, em Itabuna, ou em Vitória da Conquista, ou em Jequié, pode também aproveitar um dos cursos do Sebrae ou alguma ferramenta específica? Sim, a gente tem, nos últimos 4 anos, 3 anos especificamente, investindo muito na digitalização do Sebrae. A gente sabe que esse novo mundo é impossível viver se você não estiver preparado para levar seus produtos, serviços pelos meios, enfim, pelo celular, pelas plataformas digitais. Então, a gente, hoje, mais ou menos 50% das empresas atendidas pelo Sebrae são através dessas soluções à distância. Só para dar um exemplo, a nossa plataforma de EAD, de educação à distância, é a maior plataforma de educação à distância do país, a que mais realiza inscrições por ano. Então, a gente tem centenas de cursos, conteúdos, vídeos, videoaulas, planilhas, enfim, consultoria à distância. Se você quer uma consultoria, por exemplo, mas não quer ou não pode se deslocar até uma estrutura do Sebrae, você liga para o nosso 0800. Vamos dar logo o 0800 Sim, então, Franklin? É o 0800 570 0800. Você pode ligar para lá, pedir para agendar uma consultoria à distância e, através do seu computador, do celular ou de qualquer plataforma de comunicação que dessas modernas que você tem, a gente consegue conectar um consultor com um empresário e, enfim, compartilhar tela, construírem planilhas juntas, fazerem planejamento sobre o seu negócio. Então, assim, não falta plataforma e não falta meios para o Sebrae gerar atendimento para a pequena empresa. Agora, especificamente, a gente está se preparando para lançar mais algumas plataformas. Uma delas a gente chama de Quinta do Crédito, que é uma plataforma para quem quer tomar crédito, a gente aproximar o empresário que quer o crédito com a estrutura dos bancos, com consultoria, com ajuda, né, com apoio para fazer isso. A gente deve lançar agora, recentemente também, um robô para fazer atendimento virtual em 24 horas por dia a micro e pequeno empresário. Então, a gente está sempre buscando tecnologia, vendo o que é que tem de tendência e melhor no mundo enfim, desse mundo tecnológico, desse novo mundo para disponibilizar para a pequena empresa. Muito bacana. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e no próximo bloco vamos saber qual a situação atual dos pequenos e microempreendedores nesse cenário de crise que vive o Brasil. Estamos conversando com o diretor técnico do Sebrae Bahia, Franklin Santos. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
De volta com o nosso Assembleia Entrevista, e para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos recebendo o diretor técnico do Sebrae Bahia, Franklin Santos, batendo um papo aqui sobre as pequenas e microempresas da Bahia. E qual a situação dessas empresas aqui no estado diante dessa crise? Você falou que o empreendedorismo em 2015, né? 2013, 2015, teve aí um pico aqui no nosso país. E justamente um ano já de crise. Como é que estão essas empresas nesse cenário? Nós tivemos um pico do empreendedorismo por oportunidade, assim, como a economia estava crescendo muito nesses anos, entre 13 e 15, acho que o nosso auge foi ali o início de 2015, as pessoas viam o empreender como uma boa oportunidade, resolveram abrir negócio por essa razão. Agora, por consequência, né, de 16 e 17, nós percebemos um incremento significativo do empreendedor por necessidade. A Sim. pessoa que perdeu o emprego, precisa de uma renda e quer montar um negócio. O que a crise terminou provocando, né? Isso. Bom, de forma geral, as pequenas empresas sentiram esse movimento. A gente ainda não tem dados específicos, estatísticos sobre isso. A gente só vai ter informação sobre a mortalidade de 2017, 2016 e 2017 no final de 2018, né, no final deste ano. Mas, ainda assim, a gente, com levantamentos preliminares, a gente já percebe que a mortalidade aumentou um pouco. Não dá para dizer quanto, porque a gente não tem estatística sobre isso. É muito mais uma percepção empírica do que a gente tem observado. E, por outro lado, também aumentou muito o número de pessoas que abriram negócios. Mas essa pessoa que abre negócio por necessidade, ela se prepara menos. Por isso, ela está mais suscetível a morrer, né? A não prosperar o seu negócio. Bom, o que a gente tem visto é que, tem crise concentrada em alguns lugares, as empresas reclamam significativamente com razão da questão do faturamento, que reduziu, mas o importante é que, apesar disso tudo, tem empresas que continuam crescendo, mesmo na crise, aquelas que escolheram bons setores, né, boas atividades econômicas, ou aquelas que estão bem preparadas do ponto de vista da gestão, elas continuam se mantendo num bom patamar ao crescer. Nesse momento de crise, uma empresa que se sinta na berlinda, de repente, ela pode ter o apoio do Sebrae para saber lidar com as adversidades que vive nesse momento especificamente? Sim, a gente existe justamente para isso, para ajudar a pequena empresa a achar caminhos. E às vezes são coisas simples, assim, eu vou dar 2 exemplos. Recentemente a gente... fazendo atendimento a algumas empresas do segmento de material de construção, né, do varejo de material de construção, a gente percebeu que o custo de entrega, o frete de entrega, né, dessas lojas de material de construção representa entre 1% e 7% do faturamento. Aí você vai dizer, não, a margem entre 1% e 7% é 6%, não é lá grandes coisas. Mas se você considerar que todas essas empresas faturam em média R$200 mil, se a gente pegar 6% sobre R$200 mil por mês, a gente já está falando aí de aproximadamente R$12 mil de custo. Ou seja, a empresa que gere bem isso consome em torno de 1% do seu faturamento. A que gere mal consome em torno de 7%. Então isso pode significar R$12 mil por mês a menos no bolso do empresário, né? No bolso da empresa, no caixa da empresa. Aí você vai me dizer, olha, e como é que você resolve isso? Sim. Com inovação. E a gente tem a percepção de que inovação é algo que custa muito caro, ou que é algo ultra tecnológico que só a NASA é capaz de produzir. Não é exatamente isso. A inovação que eu estou falando é simplesmente o empresário baixar no aplicativo de celular, ou colocar um aplicativo de celular no veículo que faz o transporte, um roteirizador para saber onde é que ele precisa entregar, qual é o trânsito que se localiza naquele território, naquele espaço que ele vai entregar, e buscar as melhores rotas para economizar tempo da sua equipe, economizar combustível. Então, coisas simples, né, que remetem, que são inovação e que não necessariamente precisam ser caras. Às vezes uma atitude inovadora, um embala e pega, você propôs ao seu cliente que tenha um desconto para ele vir buscar e que não impacte no seu faturamento. Esse é um caso. O outro caso é que geralmente o empresário fala que não está vendendo, que o grande problema para ele não vender é preço. E tem pesquisas e mais pesquisas. Uma dessas pesquisas é muito conhecida do Instituto nova-iorquino chamado Nielsen, fala que a principal razão para um cliente não comprar da sua empresa é o atendimento. E a gente sempre acha que é o preço. Então, quantas vezes você já foi num lugar que você já chegou, o produto era um pouquinho mais caro, ou até significativamente mais caro, mas você optou por comprar ali porque o atendimento foi excepcional. Então, tem coisas técnicas, formas de você melhorar a competitividade da sua empresa, de ganhar a produtividade no como você produz, mas também no como você entrega e atende o
o seu cliente para não perder faturamento ou para sobreviver nesse momento de crise. Seja o empreendedor por necessidade ou aquele por Oportunidade. Se ele apenas tiver um dinheiro, ele saiu da empresa, de repente ele conseguiu sacar o FGTS, ele gostaria de investir em alguma coisa porque ele está precisando ou porque ele ele acha que aquilo pode dar um futuro melhor para ele. O Sebrae pode dizer em que ele pode investir se ele não tiver nenhuma ideia do que ele pode fazer. Mas aí eu tenho 50 mil reais, eu tenho 100 mil reais. O Sebrae pode dar um direcionamento para ele? Eu vou dar uma dica de ouro disso aqui. Todas as sextas-feiras no Sebrae a gente tem um programa que a gente chama de Sexta da Oportunidade. É sexta com S porque é sexta-feira, mas o sentido mesmo é que seja uma cesta, sabe? Um balaio, em que a gente usa uma ferramenta que o Sebrae tem, chamado Radar Sebrae, em que ele consegue mapear quais são as melhores oportunidades de negócio para você montar na sua cidade ou montar no seu bairro. Então, digamos, para você que mora no Pernambués e você, enfim, tem uma reserva de recurso, quer montar um negócio, mas não sabe o que montar. Então, você vai lá no Pernambués, uma das suas premissas é montar perto de casa, você vai lá no Pernambués, vai lá no radarsebrae.com.br ou procura o Sebrae nas sextas-feiras, tem uma equipe técnica com palestra para te ensinar a fazer isso e para te ajudar a fazer os planos de negócio, o planejamento após a escolha do negócio. Você disse que é de Pernambués e a nossa estrutura de tecnologia, a gente tem um trabalho de inteligência por trás desse aplicativo para celular e também na internet, e ele vai te dizer, olha, em Pernambués o melhor negócio para você montar, aquele que tem a maior probabilidade de dar certo e que tem a menor concorrência e um público mais aderente é uma lanchonete. Então, além disso, ele vai te dizer em qual ponto de Pernambués, assim, vai dizer na rua X, no número 25 ou número 40, você pode montar, que é uma boa alternativa. É uma dica de ouro, viu, Franklin? É uma dica de ouro. E aí, isso é de graça, essa consultoria? Saber isso é de graça? Completamente de graça. Assim, para autoconsumo, qualquer pessoa que quiser acessar www.radarsebrae.com.br ou baixar um aplicativo para o iPhone ou no Android, Radar Sebrae também, você tem esse serviço gratuito e você tem o outro lado também. Você pode fazer simulações, então? Pode, Vamos você supor, pode eu fazer... não quero só Pernambués, pode ser em um outro bairro também, pode ser no Cabula. Pode fazer centenas de simulação, é gratuito, completamente gratuito. E você pode fazer o inverso, assim, eu trabalhei a minha vida inteira numa padaria, né? Você é empresário que trabalhou a vida inteira, um empregado que trabalhou numa padaria e que tem intenção de montar o seu negócio. Você vai lá, escolhe o segmento de padaria e o sistema vai te mostrar, né? A plataforma vai te mostrar qual é o melhor bairro da cidade para você montar uma padaria. E diz também qual seria o seu investimento básico inicial? Sim, nós temos em torno de 400 oportunidades de negócio que a gente já tinha informação sobre o perfil do negócio, qual é o equipamento que você precisa ter, qual é o perfil que você precisa ter como empresário, que tipo de público você precisa buscar e mais ou menos um levantamento de quanto você precisaria para montar esse negócio. Muito bacana isso, gente. É um meio caminho andado e tanto. E o melhor de tudo, né? Se você for às sextas-feiras no Sebrae, gratuitamente você vai ter a oportunidade de conversar com um técnico para fazer essas consultas, se você preferir não fazer sozinho, mas também te dar orientação pós-atendimento, né? Pós esse trabalho do radar. Te ajudar a montar um plano de negócio, a fazer o planejamento financeiro, a te encaminhar para a melhor estrutura de crédito para viabilizar o seu sonho, né? Então, assim, é um atendimento que vai desde do início da jornada, quando você resolve abrir ou quando você precisa abrir, até a hora que você vai buscar crédito para montar o seu negócio. Quando você fala de ir no Sebrae, ali na sede da Avenida 7? Em qualquer um dos nossos 29... aqui em Salvador? Em fica Salvador lá. ou no estado inteiro. Certo. Nós fazemos simultaneamente em todo lugar que tem um Sebrae, às sextas-feiras tem a Sexta de Oportunidade. Então a pessoa também pode acessar o site do Sebrae, Pode. ba.sebrae.com.br, para ver onde estão esses pontos do Sebrae nas 26 cidades, Salvador e no interior da Bahia, e pode ir lá se informar. Pelo amor de Deus, dia de sexta-feira está lá, uma oportunidade e tanto. Eu queria falar também sobre os eventos, né, os grandes eventos, porque o Sebrae tem essa parte de consultoria bem focada para um empreendedor, para um microempresário que queira cuidar do seu próprio negócio, e tem também aqueles eventos que tem palestras, que tem cursos. Agora, em 2018, o que é que vocês estão planejando? Bom, nós teremos 3 mega eventos esse ano, são eventos que acontecem no estado inteiro. O primeiro deles é a Semana do MEI, a gente dedica uma semana inteira para atender os microempreendedores individuais, para falar de oportunidade, para falar das questões legais, de como ele preparar e fazer a declaração anual, que é obrigatório para todo
empresário, dono de uma microempresa, de um microempreendedor individual. O MEI que mudou aí o teto dele, Mudou. né? Até dezembro ele podia faturar até R$60 mil por ano. A partir de 2018 ele pode faturar até R$81 mil por ano. E esse aumento, aumentou também o custo dele por mês? Não, no mesmo custo. O MEI é uma excelente oportunidade para quem quer montar um negócio. Ele é super simples, muito desburocratizado. Qualquer pessoa pode abrir um MEI sozinho, acessando o portal do empreendedor, em 30 segundos ele faz o registro. Ou ele pode ter o apoio, o auxílio do Sebrae, procurando uma das nossas estruturas de atendimento no estado inteiro, ou ligando para o nosso 0800 570 0800, que por telefone mesmo, nós atendemos celular por esse 0800, e por telefone mesmo você pode fazer a legalização da sua empresa. O MEI é importante para que a pessoa saia da informalidade também, né? Sim. Camelô pode ser MEI? Qualquer pessoa que tem uma atividade dentro daquelas escolhidas, né, no rol, sendo da indústria, do comércio, do serviço, ele pode ser um microempreendedor individual. Uhum. Bom, e aí, considerando ainda os eventos, nós fazemos a Semana Sebrae, entendo que é o maior evento do Sebrae. Nós fazemos, o ano passado foi em Salvador, em mais de 90 cidades do estado, ao mesmo tempo, a gente faz simultaneamente. É uma estrutura de logística gigantesca para fazer no estado inteiro. E a gente sempre traz palestrantes, consultores, o mais atualizado saber sobre gestão no Brasil para cá. O ano passado, enfim, só para citar pessoas que já passaram por aqui, nós já trouxemos Ricardo Amorim, que é aquele conhecido economista do Manhattan Connection, enfim, desde gente que fala sobre economia, fala sobre inovação com Murilo Gun, Gustavo Cerbasi, que é badaladíssimo, assim, é o mais conhecido educador financeiro do país. Enfim, o tempo inteiro está nas TVs, nos programas de rádio, Mário Luque. Então, o ano passado o Washington Oliveto esteve por aqui. Nomes também que têm se destacado nas redes sociais, né? Sim, nós trouxemos, foi uma experiência interessante o ano passado, nós trouxemos uma digital influencer para ensinar os empresários como usar as redes sociais para potencializar seus negócios. Assim. Gente que consegue, com rede social, engajar 1 milhão, 2 milhões de pessoas para comprar seus produtos e que começaram do nada. Então, enfim, é o maior evento do Sebrae no ano. No finalzinho do ano, a gente faz um evento focado só para quem quer montar negócio, que é a Semana Global do Empreendedorismo. E nós fazemos em parceria com a Federação do Comércio, com as empresas juniores. Enfim, é focado nesse público, mas também trazendo nomes de referência para sensibilizar e mobilizar o empresário. Isso mesmo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com Franklin Santos, diretor técnico do Sebrae Bahia. E ele vai responder também as perguntas dos nossos telespectadores. É rapidinho, o Assembleia Entrevista volta já. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe 1 minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e, com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma.
Vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies y con una venda en su cara. ¿Por qué lo tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Ya me dijo que él era de la Mara 13 y que ya no me iban a dejar salir. Me llevaron y pues me empezaron a vender con hombres. Guerra de gangues e uma violência constante transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas e sangrentas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão sendo obrigados a se deslocar de El Salvador, Guatemala e Honduras, fazendo o possível para se manterem vivos. A Agência da ONU para Refugiados está presente, trabalhando incessantemente para levar a paz a estas vidas despedaçadas. E com a sua ajuda, podemos dar a essas famílias a segurança que merecem. As crianças em fuga precisam de sua ajuda hoje, antes que seja tarde demais. De volta com nossa Assembleia Entrevista, hoje conversando com Franklin Santos, diretor técnico do Sebrae Bahia. Franklin, falar um pouco aí sobre esses negócios. Às vezes a pessoa está em casa e não sabe quanto é que eu precisaria. Eu falei aqui de um investimento de 50 mil, de 100 mil reais, mas com menos do que isso a pessoa consegue abrir um negócio, né? Ah, consegue sim. Hoje, assim, o mercado é muito variado, né? Você tem desde micro franquias que você consegue abrir com 5 mil reais até negócios de 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, tem negócio para todo o capital, mas principalmente tem negócio para todo o perfil de investimento. O ideal é que a pessoa tente conciliar as duas coisas, o capital que você tem disponível para montar, mas também a sua aptidão, né? Uhum. Eu costumo usar sempre um exemplo de um amigo meu que trabalhava numa multinacional no segmento de marketing, e ele era um profissional excepcional. E um dia ele resolveu sair para montar um negócio porque ele viu a chance de ganhar dinheiro com aquilo. Falou, cansei desse mundo corporativo, vou montar meu próprio negócio. E por mais bem capacitado que ele fosse, ele não conseguiu prosperar, porque ele era um profissional de marketing excepcional. Mas para gerir uma pequena empresa, você precisa ser excepcional, ou pelo menos bom em muitas coisas. Ele precisa ser bom em marketing, ele precisa ser um bom gestor da área financeira, você precisa ser um bom gestor de canais. Mais generalista, digamos assim. Exato. Ele pode até ter especialidades, mas ele precisa ser bom em muitas coisas. E, assim, não dá para ser só um especialista. Uhum. Então, por conta disso, o negócio dele não foi muito bem sucedido. A grande questão é que dá para aprender essas coisas, assim, não necessariamente você precisa contar só com um dom natural ou ter feito uma faculdade para isso. O Sebrae existe justamente para isso. A gente tem programas, cursos, capacitações para ensinar o empresário a ser um bom gestor de RH, um bom gestor de finanças. Mas voltando para a questão do valor, assim, tem negócios para quem quer montar desde 5 mil reais até 1 milhão, como eu disse. Vou dar um exemplo simples. Se você, para quem tem 5 mil reais e estiver disposto a abrir uma micro franquia daquelas como marido de aluguel, daquelas pessoas que fazem serviço de reparação doméstica, tem franquias de 5, 6 mil reais que qualquer pessoa pode entrar, adquirir uma marca, né, já bem conceituada, entrar numa base de cadastro daquela e passar a prestar serviço. Mas tem também negócios mais caros, né, ou sendo ou não franquia, você pode montar, enfim, delicatessen, enfim, indústria, comércio, serviço, e tem, enfim, negócios mais variados, valores para investir, desde o FIIs, do fixo, né, do imobilizado, até instalações, enfim, até estrutura de gestão, software, produtos. Então, tem negócio para todo tamanho de capital. Acho que se você precisa montar ou quer montar um negócio, enfim, dá para encontrar uma faixa. Que ele vai te ajudar a encontrar esse caminho. E vocês firmaram uma parceria para fomentar o empreendedorismo aqui na capital baiana com a Prefeitura de Salvador. Como é que foi isso? Bom, foi assim, para a gente foi uma boa oportunidade. A Prefeitura tem estrutura das prefeituras bairros no interior, em toda a cidade, né, do Salvador. E a gente, enfim, a gente sempre busca uma alternativa para levar o serviço do Sebrae mais próximo do empresário que precisa. E a Prefeitura Bairro é excelente para isso, porque ela está, enfim, próximo do cidadão, e nós treinamos e colocamos nessas prefeituras bairros conteúdos, cursos, palestras, oficinas, para quem quer montar um negócio ou para quem quer melhorar o seu próprio negócio. Então foi uma parceria muito boa, e ainda tem uma outra parceria nesse mesmo convênio, para colocar o conteúdo da educação, da formação do empreendedorismo nos cursos básicos. Então, toda criança aí de 10, 12 anos que tiver
numa estrutura, numa escola pública da prefeitura, vai ter uma matéria específica sobre empreender, como montar negócio. Como montar negócio é bom, né, para você e para sua família. Essa é uma coisa que a gente gosta muito de ressaltar, de que, infelizmente, o Brasil não tem uma cultura que valoriza tanto o empresário. A gente costuma valorizar muito mais enfim, a pessoa que... a celebridade, cargo. a pessoa pública, às vezes quem tem um cargo, e deixa de valorizar o empresário, que é quem toca, quem paga toda essa conta. E a gente faz questão de levar essa mensagem do empreendedorismo, porque nenhum território, nenhum estado, nenhum país é grande sem os seus empreendedores. Com certeza. Vamos agora para as perguntas dos nossos telespectadores. Essas perguntas são enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail, tvalba@fpjba.org.br. O Jaime Fragoso, do Pau da Lima, lhe pergunta como a nova lei trabalhista impacta nos pequenos negócios. Bom, essa lei veio a facilitar muito, né, flexibilizar as estruturas de contratação. Então, o que a gente já consegue perceber é que ela adicionou um novo patamar de competitividade para as empresas. E desburocratizou um bocado também o processo de contratação, de demissão. Então, muita coisa que o empresário não podia fazer antes, como, por exemplo, terceirização da atividade fim, né, só podia terceirizar a atividade meia, hoje é possível. O contrato de funcionários por tempo fracionado. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se você, eventualmente, tem uma loja como é o nome da pessoa? Foi o Jaime Fragoso. Jaime. Então, Jaime, se você tem uma loja e você precisa de alguém para fazer um serviço de limpeza na sua loja, na lei anterior, você não poderia contratar alguém para fazer um trabalho de uma tarde ou um dia inteiro na sua empresa. Uma vez na semana. Uma vez na semana, assim. O particular, né, a pessoa física, até tem aquela regra de que ele pode contratar uma diarista por 2 dias, né, no máximo 2 dias na semana. No caso da pessoa jurídica, nem isso era permitido. A nova lei, agora, ela permite, por exemplo, que qualquer empresário possa contratar uma pessoa por tempo fracionado. Então, eu posso contratar 4, 8, 20 horas de um profissional para fazer um trabalho específico por mês e remunerá-lo por aquilo. Então, essa é outra questão que facilitou muito. Então, veio a somar muito em competitividade para pequenas empresas, porque baixa o custo da operação. Agora a pergunta da Mariana Ribeiro, lá do Imbuí. Ela pergunta, a assessoria do Sebrae ao microempreendedor é gratuita ou eu preciso pagar alguma taxa? Olha, quase que 90% do nosso atendimento é gratuito. Nós cobramos por pouquíssima coisa e quando cobramos muito pouco. Até justificar a razão de cobrar. A gente até gostaria de fazer tudo sem um valor de inscrição. A questão é que nem sempre as pessoas valorizam esses eventos que são gratuitos e acabam se inscrevendo e não participando. Mas 90% do nosso conteúdo é gratuito, todos os nossos cursos, nosso conteúdo da web é gratuito, nosso atendimento presencial é gratuito para quem procura, para quem quer tomar uma informação, quer se orientar melhor sobre o que abrir ou como melhorar seu negócio, é gratuito. A gente só cobra por algumas poucas consultorias e por alguns treinamentos. Agora a pergunta da Rosana Silva, da Caixa d'Água. Por que muitos empreendedores ainda optam pela informalidade? E aí eu vou juntar com a da Renata, que diz, quais são os pontos negativos de uma pessoa que está na informalidade? Bom, acho que muita gente ainda opta pela informalidade por desconhecimento. Acha que ter negócio é uma coisa algo muito complicado e que depende de muito dinheiro. E, na verdade, isso já mudou muito, né? Desde 2008, né? Final de 2008, quando surgiu o microempreendedor individual, se tornou muito fácil e barato ter um negócio. Só para dar uma ideia, ter uma empresa, abrir uma empresa, um microempreendedor individual não tem custo nenhum. Você abre, já tem licença prévia de localização por 6 meses. E você só paga o equivalente a R$ 64 por mês, que é um valor inferior ao que você pagaria ao INSS se você fosse pagar como autônomo. Então, é mais barato ser um microempreendedor individual do que viver na informalidade e pagar o INSS, por exemplo, como autônomo. Então, além de trazer muitas outras vantagens, como formal, você pode comprar de outras pessoas jurídicas, porque você tem CNPJ, você pode emitir nota fiscal, você pode contratar até um funcionário. Então, assim, estar na formalidade gera muitas oportunidades para quem resolveu tomar essa atitude. Até diante de outras empresas que, Sim, de repente, não querem negociar com alguém que é uma pessoa física, autônoma, sim, né? Alguns sistemas dentro de algumas empresas não permitem o a pagamento. A pergunta anterior falou sobre a questão da legislação trabalhista. Assim. Existia, né, sempre existia uma dificuldade muito grande de contratar pessoa física para trabalhos esporádicos,
Algumas vezes se tentava contratar como pessoa física, mas gerava geralmente um vínculo empregatício. Então, uma saída muito utilizada, e até por isso as empresas buscam não contratar pessoas físicas e só contratar empresas. Então, se você não é formal, você estava fora desse ambiente de contratação. Quando você opta por se formalizar com um MEI ou com uma micro, uma pequena empresa, você passa a ter a oportunidade de ser contratado por outras empresas ou prestar serviço para o poder público. Então, amplia muito muito sua atuação, significativamente. Né? O Fred Rezende de Camaçari pergunta quais foram os setores mais impactados com a crise e como o Sebrae está ajudando esses empreendedores. Bom, tem alguns setores que sofreram muito mais, né? Todos os segmentos ligados especificamente à revenda de automóveis, as empresas ligadas ao segmento da construção civil. Então, esses segmentos sentiram um pouco mais o efeito da crise. Em compensação, tem alguns outros segmentos que passaram ao largo de toda essa crise. Vou dar só o exemplo de alguns. Os segmentos específicos ligados a comidas naturais, a alimentação saudável, esses não tiveram nenhum tipo de crise. Os segmentos ligados à segurança pública, né? Quem vende câmera de monitoramento, serviços de vigilância, esses segmentos não deixaram de crescer, eles continuaram crescendo. Os serviços ligados a pequenas reparações, porque antigamente uma TV quebrava, você simplesmente trocava. Com a crise, a gente já passou a ter um pouco mais de cuidado com isso. A gente até descarta o eletro, mas a gente tenta antes disso consertar, dar um jeito. Então, já está respondendo a pergunta da Roberta, que ela pergunta justamente quais as áreas atualmente estão em expansão e que você pode recomendar um investimento. Então, nessas áreas estaria mais estável, assim. O que a gente tem alguns estudos que a gente chama de mega tendências, algumas coisas que a gente sabe que vai crescer ao longo dos anos. E a gente sempre aponta aos empresários que busquem essas atividades. Só para citar algumas delas. Os negócios ligados às pessoas da melhor idade, assim, a população está envelhecendo e muito em função disso, quem estiver produzindo serviços, construindo serviços ou produtos ligados para essa população um pouco mais madura, ela sempre vai ter espaço no mercado de trabalho. Por exemplo, quem produz produtos ou serviços para pessoas que moram sozinhas. É uma tendência mundial. As famílias são muito pequenas, ou são muito pequenas, ou elas não se constituem necessariamente como família. São jovens que entram na idade adulta, na idade madura, mas não se casam, optam por viver sozinho em casa. Então, alimentação para esse tipo de pessoas, vender produtos em porções menores. Geralmente você vai no supermercado, você encontra aquelas coisas, aqueles produtos em porções gigantescas, então produtos em porções menores. Então, tem uma série de tendências ligadas a tecnologias e outras mais, que se você acessar o site do Sebrae, você consegue listar todas essas mega tendências para os próximos anos. Última pergunta do Paulo Gomes da Barra, rapidinho. O Sebrae dá também alguma ajuda financeira para quem está começando? Infelizmente não. Ajuda a encontrar o caminho para conseguir? Tem uma certa confusão nisso. Ter um lucro bacana. O Sebrae ele não é um banco, ele até ajuda o empresário, auxilia o empresário para chegar no banco ou buscar a melhor linha de crédito, mas quem fornece o crédito é o banco. Então, ele não vai encontrar, ele vai encontrar um investimento quase ínfimo, né, ou nenhum, ou vai ser atendido gratuitamente para que ele possa realmente iniciar um negócio ou melhorar o negócio dele para atingir um resultado esperado. Muito obrigada, Franklin. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande, são esclarecimentos importantes para a população e para muita gente que está em casa que até despertou, de repente, esse espírito empreendedor. Ok, eu agradeço pelo convite, sempre que precisar estamos às ordens. Eu queria que você repetisse rapidamente o 0800, o site, para que todo mundo que está em casa tenha a oportunidade de acessar o Sebrae. O nosso 0800 é 0800 570 0800, nós atendemos de segunda a sábado e atendemos celular, que tem muitos operadoras que não recebem, mas nós recebemos. O nosso site é www.ba.sebrae.com.br. Lá você consegue ter informação, mas também se inscrever nos nossos eventos online. Muito bacana. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e pelo site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.